Seja bem-vindo a Carlos Gieve, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Hoje trago aqui algo super diferente. Quero hoje analisar junto consigo a questão político-militar de África. Vamos nos servir como exemplo a situação político-militar a que passa Mali. Como deve saber, Mali no dia 19 de agosto de 2020 teria passado por um golpe militar este que vai forçar a saída do poder do presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Há de ser super interessante olhar para a África, há de ser super interessante olhar para esse aspecto relativamente à África. Isso te fará perceber também o contexto de outros golpes militares que vão acontecer em outros estados africanos. Te fará perceber a África um pouco antes da sua independência, depois da sua independência, África até a atualidade. Desde já eu quero lhe convidar, permaneça neste vídeo, não só deixe seu like, deixe a sua subscrição, depois desse vídeo vai comentar e diga o que é que terá achado do vídeo. Gente, eu tenho ouvido muito as pessoas a dizer: não, esses golpes acontecem por conta da pobreza, os países africanos estão disputando as riquezas, esse golpe acontece porque naquele país africano achou-se lá o gás, achou-se lá o petróleo, achou-se lá alguns minérios. Mas eu quero dizer, não são simplesmente esses fatores que vão resultar em golpes militares. Existem estados pobres, mas que vivem bem. Não só essa ideia de pobreza africana, eu acho que é uma ideia muito eurocêntrica, não é? Para além de que a pobreza ela é muito relativa, existem pessoas que, ainda que outras pessoas as vejam como pobres, elas não se sentem pobres, elas conseguem viver com um pouco que têm. Então eu acho que quem vê muito a pobreza são os indivíduos lá de fora, que em algum momento são simplesmente eles que estão a ver essa pobreza, nós não conseguimos ver essa pobreza. Então eu acho que a questão pobreza não é a questão que vai gerar conflitos. Existem famílias que são vistas como pobres, mas que vivem na boa, vivem em paz sem nenhum problema. Gente, existem outras causas mais estruturais, mais profundas, que é preciso que se vejam, que em algum momento falar de pobreza africana é um intuito de camuflar as verdadeiras intenções, e as causas desses conflitos, sejam guerras civis, sejam golpes militares, acontecem muito antes até do momento que vão acontecendo os próprios golpes. Se nós olharmos, por exemplo, para os estados africanos, se vamos usar, por exemplo, a questão até do Mali, estamos a dizer que onde é hoje Mali, floresceu ali grandes impérios. Estamos a falar do império de Ghana, estamos a falar até do próprio império de Mali, estamos a falar até do próprio Songhai, que são impérios muito grandes, impérios famosos, com grandes legados até hoje. Existem lá bibliotecas, existem lá mesquitas, existem lá universidades que a África de hoje vai herdar desses grandes impérios. Então eram impérios muito grandes, e o interessante desses impérios é que eram impérios que sobreviveram por muito tempo sem nenhum problema. Naturalmente que existiam alguns conflitos, mas esses conflitos depois eram também resolvidos, não é? Não eram comparados aos conflitos atuais. Bem, os estados africanos depois serão invadidos nos finais do século XIX, e essa invasão vai em parte também coincidir com a Conferência de Berlim, que vai ditar a divisão e a delimitação de fronteiras em África. Então é a partir desse momento que alguns conflitos, ou o contexto de alguns conflitos, serão criados. Por exemplo, a divisão de alguns estados africanos não vai obedecer à separação ou à divisão natural de grupos étnicos. Gente, é preciso que se saiba que o continente africano é um continente multiétnico, é um continente estritamente rico de uma diversidade étnica e étnico-linguística. Existe uma diversidade não só religiosa, linguística,
como também de etnias e de tribos. E é interessante a gente perceber aqui a questão étnica e a questão tribal. Quando falamos de grupos étnicos, estamos a falar daqueles grupos que estão ligados em algum momento por um antepassado comum, por culturas, por línguas, por técnicas, por formas de vidas. Mas já quando falamos de tribos, aí já estamos a falar de grupos que estão ligados por questões de liderança, de política, que possuem um líder comum. Portanto, e esses grupos existiam e tinham essas independências entre si. Portanto, a invasão, a delimitação de fronteiras, a divisão de Estados africanos não vai respeitar isso. Em parte, alguns grupos étnicos serão colocados numa fronteira fora de seus países. E, portanto, a intenção de retornar depois de independências africanas, em parte, vai gerar conflitos de posses, vai gerar conflitos de espaços, vai gerar conflitos territoriais. Em algum momento, vai gerar conflitos de reconhecimento. Quer dizer, esses grupos que antes colocados fora de fronteiras, querendo retornar, vão querer ser privilegiados, vão querer espaço, vão querer nome e que depois não vão encontrar. Naturalmente que isso vai gerar conflitos. Não só a própria ocupação colonial vai gerar alguma coisa de distanciamento de alguns grupos étnicos de liderança. Significa a invasão colonial em algum momento vai tomar poderes de alguns grupos étnicos, vai tomar poder de algumas tribos, vai tomar poder de algumas lideranças que anteriormente eram dominantes naquele território. Depois de passar um tempo de dominação colonial, de independências africanas, era preciso que esse poder fosse restituído justamente aos grupos, se calhar, com esta liderança legítima, digamos. Mas o que vai acontecer é que o próprio processo de ocupação colonial vai distanciar esses grupos de liderança anteriormente, essas linhagens que eram da aristocracia, não é? E aproxima em parte linhagens em algum momento forasteiras, linhagens que estavam muito distantes, linhagens dominadas, não é? E que essas linhagens dominadas devem passar já a dominar as linhagens que anteriormente eram dominantes. E isso em parte é que vai criar um contexto de conflitos, de guerras civis naquele período e até mesmo depois, até das guerras, das lutas da libertação de Estados africanos. Existe aqui um processo que os colonizadores vão sempre usar, que é assimilar os indivíduos autóctones. Assimilar o indivíduo autóctone era uma política de criar uma diferenciação social no que dizia respeito à questão até de culturas. Quer dizer, quem tivesse uma cultura de fora, uma cultura europeia, era por si só diferente dos autóctones. Não importasse se os autóctones eram anteriormente líderes ou não, eram anteriormente mais velhos, donos daquelas terras ou não. Por ter uma cultura europeia, era por si só um elemento preponderante para ser líder, para ser grande. E isto em parte vai gerar esses conflitos futuramente, até depois da própria dominação em África. No processo até das independências de África, houve um momento de negociar essas independências, em que em algum momento os indivíduos que vão negociar essas independências, em algum momento vai se colocar em questão a sua legitimidade de negociar essa independência. Por que que são eles a negociar essas independências? Em algum momento essas independências serão negociadas num momento fechado, sem um conhecimento profundo de outros grupos étnicos. Então, em algum momento, esses grupos étnicos, que em algum momento podem estar distantes do grupo que está a negociar essas independências, pode se sentir lesado. E o que mais vai criar conflitos é o fato de, depois de negociar essas independências e chegar-se o momento de se assumir a liderança política naqueles estados africanos, essas lideranças políticas, em algum momento, vão colocar distante alguns grupos étnicos. Quer dizer, os grupos mais próximos à liderança, os grupos que vivem na cidade, capital, serão mais privilegiados em comparação aos grupos distantes, que na maior parte das vezes aqui nos estados africanos, os menos privilegiados, se assim formos usar o termo, serão os do norte dos estados. Se, por exemplo, olhamos mesmo para a questão do Mali,
que é o nosso objeto de análise aqui, Mali tem duas zonas, tem a zona do norte, tem a zona do sul. A divisão dessa zona é em função até dos próprios grupos étnicos, mas não só a própria criação dessas zonas. A parte norte é a parte mais berber, a parte norte que talvez eu tenha que localizar Mali. Mali está mesmo no Sahel. Sahel que é o limite até do próprio deserto Saara. O Sahel que significa em árabe o limite, a própria margem. Então aqui no Sahel existe ali um povo que está diretamente ao próprio deserto, não é? Que é o povo dos berberes, que são até os tuaregues, que são mais meio que claros. Pode-se até justificar isso pela proximidade até ao norte de África, que é a parte mais clara, a parte branca, não é? De África. Portanto, aqui no norte são claros comparativamente ao sul. No sul temos já lá os negros. Mas esses negros são mais privilegiados pelo fato de estarem mais próximos a Bamako, que é a capital de Mali. Portanto, essas coisas vão sempre se repetir em quase todos os estados africanos. Os que mais estão na capital vão se sentir mais privilegiados comparativamente aos outros. Mas existem outras causas também que vão criar esse contexto de conflito, que é até mesmo o período que os estados africanos alcançam suas independências. Os estados africanos vão alcançar as suas independências num período que o contexto internacional não era muito saudável. Era um contexto de uma grande tensão. Estou a falar da própria Guerra Fria, em que há uma disputa pela África. Por um lado a Rússia, por outro lado, ou por um lado os socialistas, por outro lado os capitalistas. E em algum momento quem apoia, por exemplo, a liderança vai apoiar contra o grupo de insurgência, que é apoiado também por um outro grupo bipolar, o outro lado bipolar. Estou a dizer, por exemplo, a maior parte dos estados africanos, depois das suas independências, vão adotar o sistema socialista como o seu regime político. Portanto, e como fazendo isto, os seus ex-colonizadores, que na sua maior parte eram capitalistas, são eles que em parte vão apoiar os grupos insurgentes nos estados africanos contra a sua liderança, como forma de destabilizar, não é, essa liderança. E portanto, a partir desse momento, da década de 60 até a década de 90, esse período aqui há de ser marcado por guerras civis, há de ser marcado até por golpes militares, por instabilidades políticas, por insurgências, por movimentos de grupos armados, não é? Por quase toda a África. E que isto, em algum momento, não é algo que acontece pelos próprios africanos, mas é algo incitado pelos grupos, não é? Pelos países europeus, ou por ex-colonizadores, ou até pelo próprio contexto internacional daquela altura, no contexto da própria Guerra Fria. Portanto, ensaia-se a partir desse momento esses próprios conflitos. Eu acho, tenho muita certeza que os conflitos que acontecem em África acontecem muito por essas razões. Não só acontece naturalmente até por questões religiosas, principalmente até pela religião árabe, que em parte também aparece a partir do século VII ao século VIII, século IX, com os próprios árabes. A própria doutrina do Islão abre espaço dessa questão, vamos lá, de extremismo, de que em algum momento a morte na luta, a morte na guerra é justificada, é paga, é boa, é aceite, e portanto isto em parte será traduzido por outras vertentes. As pessoas vão sair, por exemplo, da luta da guerra religiosa, que é tida como santo, para guerras políticas, não é? Para guerras econômicas, e as pessoas não vão ter medo também de entrar nessas guerras. Se olhamos até para o próprio Mali, Mali é naturalmente um Estado islâmico, o Estado islâmico não, estou a dizer, é maioritariamente a religião islâmica, moderada. Estou a dizer moderada porque existe uma religião, existe a religião islâmica mais extremista, o que acontece, por exemplo, até mesmo na Nigéria, que também foi vítima desses golpes militares,
em que na parte norte encontrávamos ali o Boko Haram, que vai lutar contra o cristianismo na parte sul. E esse Boko Haram, naturalmente, que vai influenciar o Mali, e, portanto, surge no Mali essa tendência do islamismo extremista com os grupos jihadis, com os próprios Boko Harams, que vão incitar o povo, vão envolver o povo, e porque o Mali, neste momento, encontra-se num contexto interno não também saudável. Porque, gente, há uma coisa que é preciso que a gente perceba, é que depois da década de 90, os Estados africanos vão abandonar o socialismo naturalmente, vão se aliar aos seus ex-colonizadores e, portanto, formaliza-se aquilo que nós vamos chamar de um neocolonialismo, um novo tipo de colonização. A partir desse momento, os Estados africanos vão passar como se independentes fossem, mas não são independentes, passam por uma nova colonização meio escondida, meio ofuscada, mas são os ex-colonizadores são influentes, vão ditar as políticas, as formas de convivência dentro dos Estados africanos. E o que eu devo até aqui citar é o fato de, em algum momento, as políticas dos ex-colonizadores perpetuarem os líderes africanos no poder. Não só criarem contextos para que esses sejam corruptos, sejam indivíduos que vão acumular riquezas comparativamente aos outros, abrindo espaço para dar empréstimos, vacinar com muito dinheiro, e que em algum momento eles, os próprios colonizadores, vão saber que esse dinheiro em algum momento não está a ser usado devidamente, mas porque em parte há este gozo, há este prazer, não é? De olhar a África como um continente incapaz, olhar para os líderes africanos como incapazes, não interferem antes. Não é? Não interferem para dizer basta a corrupção, você está a usar dinheiro indevidamente. Portanto, a interferência só acontece quando já é o período de golpe, quando já é uma guerra civil, quando é a morte de gente, é quando os ex-colonizadores aparecem para, em algum momento, intervir como se fossem os bons meninos, quando na verdade não o são. Portanto, eles estão por detrás dos líderes africanos, vão apoiar os líderes africanos, vão vacinar os líderes africanos, vão dar dinheiro aos líderes africanos, vão influenciar as políticas do próprio líder africano, e o líder africano em parte também vai coagir o povo, vai pisar o povo, vai assistir à pobreza do povo, vai sugando o povo, e no povo em parte vão surgir esses grupos insurgentes, esses grupos militares, e que esses grupos militares serão também apoiados por mesmo neocolonizador que apoia o líder africano. Porque em algum momento as armas, o poder militar é em parte vacinado por alguém. Para o caso até de Mali, aqui na parte norte de Mali, a partir até do deserto, haverá aqui uma facilitação de tramitação de armas, armas essas que até virão até da Líbia, porque da Líbia ou na parte norte. Portanto, há armas que sempre vão entrando no Mali, e portanto vários grupos étnicos vão possuir armas. Portanto, não é um grupo só que há de ser um grupo militar, que é um grupo militar no Mali, são vários grupos. Tanto é que o golpe militar no Mali é estritamente mesmo, seria mesmo nocivo se fosse mesmo até uma guerra civil, porque não se saberia com quem se está a lutar num contexto de haver vários grupos. Mas estou a dizer que essas armas vêm da parte norte. Mas e depois, nessa parte norte, de onde é que vêm essas armas? O processo de entrada dessas armas, como é que acontece, não é? Portanto, há muita coisa. E isso vai acontecendo em quase toda a parte de África. Bem, eu na verdade estou muito incomodado com essa questão. Primeiro, pelo fato de não ser, de ser recorrente isso. É República Centro-Africana, é Nigéria, é a própria Tunísia, são vários estados africanos que passam por esse sistema. E a tendência desse sistema de golpes militares, de insurgência de grupos militares, a descer mais para sul de África.
nós atualmente, estou a falar aqui de Moçambique, estamos em um conflito militar na parte norte de Moçambique, de um grupo insurgente. Eu estou temente que esse grupo um dia possa fazer esses golpes. E depois é muito interessante a gente perceber que em algum momento esses golpes acontecem na ausência até dos líderes. O líder em algum momento faz uma viagem de Commonwealth, faz uma viagem fora de África, os golpistas ficam a organizar o golpe, ficam a fazer o golpe. Eu tenho muito medo com as viagens que faz o meu presidente, não é? E se ele me ouvisse, eu até pedia que não fosse fazer nenhuma viagem agora, porque senão ainda caímos nisto, não é? Mas é isto. Bem, relativamente a Mali no dia 19 de julho, de agosto, neste caso, 2020, é um golpe militar. O que a mim me agrada nisto é o fato desse golpe ter sido pacífico. O presidente Ibrahim Boubacar Keïta, ele apareceu, aceitou que o golpe era fato e que ele não iria lutar contra isso, não queria que se derramasse nenhum sangue e que se podia tomar a dianteira. Portanto, agora prepara-se lá algumas eleições para que, portanto, Mali passe por isto. Mas o que é fato também é que há ali acusações de corrupção, de enriquecimento, de permanência no poder por muito tempo. Não só de julho até agosto, Mali passava por intensas greves em meio à pandemia. Portanto, as pessoas saíam às ruas, contestavam sobre o poder de Keïta. Não só aventa-se que havia falta de salários por parte dos militares, o que vai facilitar, neste caso, esta greve. Bem, gente, era isto que eu me propunha a trazer neste vídeo, dar uma pequena olhada relativamente aos golpes militares que vão acontecer em quase África. Naturalmente que há muita coisa que podia ter abordado aqui e não abordei por questões até de tempo. Espero que tenha gostado e deixa aí seu like, peço que deixe sua subscrição, não só comente no vídeo, diga o que você achou sobre o vídeo e muito obrigado. Valeu!